seu interior, como era perverso, de que forma ele fora transformado, tendo ali a luz dos seus olhos apagada, perdeu o tato das suas pernas e caiu pelo chão. E caiu cego. Então, nesse momento, ele disse: eu estou diante do maior poder que pode existir para que o homem possa contemplar Deus. E foi aí que ele entendeu que ele precisava de mudança, ele entendeu que ele precisava de ter um Jesus Cristo vivo na sua vida. Ele precisava de ter plena convicção de que Deus era real, de que Jesus Cristo era real, que o Espírito Santo era real, e ele era um trapo e perverso. E todos nós temos uma consciência de que sem Deus nós somos um trapo, nós somos um lixo, nós somos nada. Mas quando Deus, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua graça, ele diga: eu vou fazer deste lixo uma joia preciosa. Glória a Deus! E hoje você é chamado de uma joia divina, porque Deus mora em você. O Espírito Santo mora no seu coração. A sua carne foi transformada. O seu caráter foi transformado. Porque um homem sem Deus, ele tem um caráter totalmente distorcido. Totalmente distorcido. Ontem eu estava em São Paulo e um amigo meu, a quem eu fui tratar de um assunto lá, ele disse: esse aqui é um amigo de 20 anos. Ele me apresentando para um ímpio. Ele disse: mas essa amizade foi feita, como é que ele disse, rapaz, quando o cara faz uma amizade no pé de um bar bebendo cachaça? Aí ele usou um termo próprio deles que eu não me lembro. Não, foi com copo, né? Foi no copo, né? Aí eu falei: não. Aí o outro tomou as dores e deu uma resposta que ele merecia ouvir. Então o ímpio não conhece o caráter de Deus, ele conhece o caráter do diabo. Ele conhece o caráter do pecado, do ébrio, do adúltero, da prostituta. Esse é o caráter do ímpio. Mas o homem, quando conhece Deus, ele muda o seu caráter. O caráter do cristão é um caráter sadio, é um caráter que merece respeito, é um caráter que você tem confiança nas pessoas. Você pode passar em qualquer parte do planeta e encontrar um homem que lê a Bíblia, que confessa os seus pecados a Jesus Cristo, você logo chama de irmão, seja ele de que cor for, que estatura ele tenha, que posição social ele tenha, você chama ele de irmão e abraça como irmão, tem confiança nele, porque ele tem um caráter formado pelo Espírito de Deus. O velho caráter morreu, o velho homem morreu, aquele trapo que era lixo transformou numa joia preciosa, porque o Espírito Santo mora no seu coração. O Espírito Santo não mora numa lata de lixo que nós éramos antes. Amém, gente? Por isso que eu me sinto feliz por ser cristão. Eu me sinto feliz por saber que o meu nome está escrito no livro da vida. Você sabia disso? Eu sei que você sabe, porque você já leu a Bíblia. O nosso nome está escrito no livro da vida. O contrário de outrora, que nós éramos ímpios,
E Deus não nos conhecia, mas Jesus Cristo chegou e disse: eu preciso de te apresentar o Salvador do mundo, o Criador do mundo, aquele que te fez um dia e disse: façamos este elemento a nossa imagem e semelhança. Mas Deus viu que foi pouco tempo, esse homem mudou de caráter, traiu a confiança de Deus, e nós também vivimos esses não sei quantos milhões de anos já se passaram, mas nós traindo a confiança de Deus esse tempo todo. Mas Jesus Cristo, a seu tempo, morreu por nós, deu a vida por nós, nos restaurou do lixo que éramos em joias preciosas, porque esta caixa de guardar joia vai guardar agora o meu Espírito Santo também. E ele está dentro de você, alegrando o seu coração, restaurando a sua fé, mudando o seu caráter, para que, mudando, ele já está mudado, mas ele está dando o brilho da vida eterna. Está dando aquele brilho que só as estrelas de Deus podem ter. Nenhuma joia que nós fabricamos aqui tem o brilho do seu coração, que é morada do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Isso é muito bom. Isto é agradável, o cristão poder dizer: o Espírito de Deus mora no meu coração. O contrário do ímpio, que o Espírito que está dentro do coração dele é o Espírito do mal, o Espírito da fraude, o Espírito do roubo, o Espírito de tudo quanto não presta. É o Espírito sujo, o Espírito que só conhece as trevas, não conhece a luz divina. E nós conhecemos com propriedade. E assim é que Deus quer que você seja aquela pessoa que conheça Deus de verdade, conheça o caráter de Deus, e você diga: eu quero o caráter de Deus para mim. É isso que nos faz viver feliz, é isso que nos faz ter esperança de vida eterna, é isso que nos faz aguardar a volta de Cristo no arrebatamento da igreja. Isso é magnífico. Eu uma vez estava ouvindo um sermão de um pastor, e a igreja lotada, umas 400 pessoas aproximadamente, e ele disse: quem tiver certeza de salvação, levante a mão. A metade da igreja não levantou a mão. Aí ele fez uma pergunta para aqueles que estavam mais próximos, diz: por que você tem certeza de salvação? Não responda agora. Aí fez a pergunta ao outro: vocês que não levantaram a mão, por que vocês não têm certeza de salvação? Não precisa responder. Aí o outro que ele perguntou por quê, uns falaram uma coisa, outros falaram outras, outros falaram respostas que não ia dar certo se eles respondessem, as que eles responderam, mas um diz assim: eu tenho certeza de salvação porque um dia eu confessei os meus pecados a Jesus Cristo e Ele me perdoou, e eu cumpri com toda a justiça de Deus, e o velho homem morreu e foi sepultado, e eu ressuscitei em Cristo Jesus e sou uma nova criatura. Então esta pessoa realmente tinha convicção de salvação, e é esta que deve ser a nossa convicção: reconhecermos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para nos resgatar do velho homem perdido, transformar o homem perdido em um homem achado por Cristo, como Jesus Cristo achou Paulo na estrada de Damasco. E Paulo, depois daquela transformação, depois daquela experiência, ele teve coragem de escrever isso aqui: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele conheceu aqui,
perfeitamente a autoridade de Deus, a autoridade de Jesus Cristo. O que Deus representa para nós e o que Jesus Cristo representa para nós. Então, Paulo escreveu conscientemente aqui o que ele estava fazendo. Ele tinha plena consciência do que ele estava escrevendo, essa carta aos romanos. Graças a Deus por isso. O crente tem segurança em Deus. Esta é a verdade mais eficaz que nós temos. E aqui no versículo 3 ele diz: e não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Gente, Paulo falou uma coisa interessante aqui. Ele falou em tribulação, ele falou em sofrimento, ele falou em tudo isso, e ele disse que tudo isso gera vitória para nós. Eu fico impressionado como ele deu uma interpretação. Parece que no primeiro momento essa interpretação está equivocada. Quando ele disse aí, e não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Por quê? Não parou não, tem mais ainda aí. Porque quando você está em tribulação, você está com problema, é o único momento que você lembra-se de Deus. Você vai orar, pedir o Senhor para tirar aquela tribulação do seu caminho. Nessa oração você está se esmerilando, você está tirando as arestas da sua vida. Que tipo de aresta? As suas incoerências com as coisas de Deus. Você, quando está bem, você não ora. Quando as coisas estão bem, você não se lembra de buscar a Deus. Quando está tudo bem, você pensa em lazer, em passeios, em viagens, em conhecer outras coisas. Agora, quando a tribulação chega, você lembra de Deus. É o momento que você vai se purificar diante de Deus. Você vai chorar diante de Deus. Você vai derramar o seu coração diante de Deus. Enquanto isso não acontece, você não vai ter experiência nenhuma com Deus. Quando isso acontece, que você vê Deus respondendo aquele salamúrio, aquele choro, aquela oração, aquela intercessão, aquele coração contrito e quebrantado, você começa a receber a voz de Deus falando com você. Você diga, realmente existe Deus. Realmente existe Deus. Você começa a ver o Espírito Santo falando, cochichando nos seus ouvidos, e você começa a se alegrar. Quantas vezes você começa a orar, você começa a chorar. Quando você começa a chorar, porque a voz do Espírito está falando aos seus ouvidos, e você tem uma mensagem que você não sabe de onde está vindo, mas ela está vindo de Jesus Cristo. Através do Espírito Santo, você começa a se retratar com Deus. Você se lembra de pedir perdão. Senhor, me perdoe, eu fui incoerente nisso, eu falei ali, eu falhei acolá, eu falhei em tal lugar assim, e tal isso, mas aquilo outro, e você vai se lembrando dos seus erros, e você vai se retratando com Deus. Por que que o pastor Paulo aqui sempre pede, vamos orar, temos que orar, vamos orar. Pastor Paulo tem uma experiência com Deus, e quando ele passa essa experiência para a sua igreja, para os seus fiéis, ele está cheio de razão. Quem sabe ele tem chorado muitas vezes por vocês. Quantas vezes ele está prostrado de joelho orando. Eu falo isso porque eu também sou pastor há mais de quase 40 anos, e quantas vezes eu não chorei pelas minhas ovelhas. Quantas vezes eu acabei de dar um gabinete o dia todo ali, e no final do dia eu ia falar com Deus, meu Deus, eu não falei tudo que eu precisava para aquela ovelha,
mas eu quero que o Senhor complete no coração dela. E eu ia orar uma por uma, me lembrava de todas elas assim, umas eram crentes, outras não, mas eu fazia aquela oração, rematando aquele dia de trabalho, com aquele zelo que eu tive com aquelas ovelhas. Eu sei que todo pastor tem esse coração quebrantado e desejoso de ver as suas ovelhas felizes e sendo abençoadas. E para encerrar, porque nosso tempo é curto, e para encerrar eu só queria compartilhar com você 5 itens aqui no relato de Paulo, quando ele disse: o crente tem paz com Deus, o crente tem acesso a Deus, o crente tem segurança em Deus, o crente é habitado por Deus, porque Deus habita em você. O crente é preservado por Deus. Você já pensou quanto é bom você ser preservado por Deus? Quantos livramentos de morte você já teve? Um acidente de carro, às vezes Deus fez você atrasar 2 minutos, porque 2 minutos era suficiente para você ter a vida ceifada lá na frente. E Deus lhe segurou: não vai agora, não vai agora. Tem uma legião de demônio atrapalhando muita gente lá. Fica aqui, só daqui a 2 minutos você sai. Aí é os 2 minutos que você foi preservado por Deus. E a sua vida não foi ceifada, porque Deus sabe os seus passos, sabe tudo que pode acontecer. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é tudo isso ao seu favor, ao nosso favor. Amém, irmãos? Glória a Deus. O pastor Paulo disse que o momento é de oração. Nós vamos orar agora pelas pessoas, orar pelas pessoas, ungir as pessoas. Nós não sabemos, ou eu não sei o que está tirando a sua paz, tirando a sua alegria, tirando o seu prazer de viver. Possivelmente você tem um embaraço na sua frente, um embaraço no seu caminho. E lá em 1 Samuel capítulo 20, ou é 22, ou é 20, 22, eu não sei, é lá, é em 1 Samuel. Ele disse: o Senhor quebra todo embaraço do seu caminho, porque Ele é o Senhor. Este embaraço que está tirando a sua alegria, a sua paz, hoje vai ser quebrado, vai ser triturado, vai ser soprado pelo vento, ele vai cair em alto mar, e nunca mais ele vai prevalecer no seu caminho. Amém? Vamos ficar de pé e fazer uma oração agora. É só para encerrar o sermão, mas vamos continuar ministrando na sua vida. Senhor, meu Deus e Pai, no glorioso nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar esta igreja nesta noite, que esta noite todos possam receber uma resposta de Deus naquilo que eles estão necessitando. Em o nome de Jesus, eu oro por cada um deles agora. Ó Pai, abre o coração de cada um, abre a mente de cada um, abre, Pai, um espaço de bênção, abre uma luz que ilumine o fundo do coração de cada um, e a mente de cada um seja transformada para a honra e glória do Senhor, agora e sempre. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Nós estamos dentro de um ambiente de oração. Amém? Então, até se chegar a sua vez, o seu momento, você esteja em oração, não fica disperso, o irmão vai estar conduzindo em oração. E nós vamos estar aqui orando por cada vida, por cada família. Se você estiver junto com a sua família, nós vamos orar. Nós vamos orar pela sua família junta. Se você está só, nós vamos estar orando individualmente. Amém? Então, mas venha com o coração aberto.
diga para o intercessor, para o casal, sobre a necessidade que você tem, e nós vamos poder orar com calma sobre a sua vida. Recebeu oração, volta para o seu lugar, mas fique em oração. O que Deus tem para fazer não acontece em segundos, Deus já está fazendo e vai continuar a fazer. Amém? Então, em nome de Jesus, nós vamos estar orando. Você pode sair do seu lugar, pode vir aqui à frente, e nós vamos estar conduzindo. Me tens tomado em teus braços e me dado salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Só posso dar-te agora adoração. Graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus.